Shalom, povo de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Louvado seja Deus, vamos consagrar o Senhor mais um dia de nossas vidas, consagrar o Senhor essa quinta-feira, em nome de Jesus, 14 de abril, para a glória de Deus, vamos consagrar a primeira hora do nosso dia, consagrar tudo aquilo que nós formos fazer ao nosso Deus nesse dia de hoje. Agradecer ao Senhor pela graça da vida, agradecer ao Senhor pelo fôlego de vida, pelas misericórdias do Senhor. Todos os dias está nos alcançando. Se aqui estamos, é porque a mão e o braço forte do Senhor, Ele nos ajudou e tem nos ajudado. E hoje tem a ajuda de Deus para você. Não sei o que você está fazendo aí, tá? Não sei em que você está empreendendo algo hoje, mas mantenha-se na humildade e dê a honra para Deus. Mantenha-se humilde naquilo que você está fazendo e entregue toda a honra e toda a glória ao Senhor. Livro de Deuteronômio, capítulo de número 8, versículo de número 17 e versículo de número 18, diz assim: Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos seus pais, como hoje você vê. Não digas que você está conseguindo dar conta das coisas, porque você está se esforçando. Tem gente que fala, foi meramente por causa dos meus esforços, foi meramente por causa da minha busca, porque eu estou lendo a Bíblia, porque eu estou fazendo. Não é porque você está fazendo, é porque Deus é misericordioso. É claro e evidente que se nós nos esforçarmos, coisas maravilhosas vão acontecer. Mas não é por nós, é porque Deus é maravilhoso, amém? E muitas pessoas elas só se conseguem lembrar de Deus nos momentos de dificuldade. Ela vem desesperada, no sofrimento, e ela busca, e naquele momento ali ela alcança. Porque a Bíblia fala, todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, encontra, aquele que bate, abre. Então se você busca, você vai alcançar aquilo que você está buscando. Mas, o que acontece? No decorrer do dia a dia, da sua trajetória, as pessoas que buscam só no momento de dificuldade, ela tende a fracassar. Ela alcança ali naquele momento e depois ela acaba desfalecendo. No entanto, quando tudo está bem, essa pessoa acha-se autossuficiente, ela entende que foi por intermédio dela, e isso não é nada inteligente diante do Senhor, né? Isso não é algo que Deus se agrada de forma nenhuma, né? Os cuidados do dia a dia acabam por fazer com que essa pessoa esqueça da participação de Deus na vida dela, nas conquistas dela. Ela vai se deixando levar e ela esquece que foi Deus que ajudou ela. Quantas pessoas ingratas têm esquecido de que se ela chegou onde chegou, ou se ela está chegando onde ela está chegando, é porque Deus tem ajudado ela. É porque o braço do Senhor está sobre ela. É muito fácil olhar para as suas conquistas e pensar que são resultado do seu esforço. Quantas pessoas são assim, né? Eu me esforcei, né? Afinal de contas, eu me esforcei, né? Eu trabalhei, eu dei um duro, eu fiz, eu estudei, eu isso e aquilo. E não é assim, né? Tem se esforçado todos esses dias, todos esses meses, todos esses anos, porém essas conquistas não terão estabilidade sem a parceria do Espírito Santo de Deus. Você pode se esforçar sozinho e você pode até conquistar algo, mas essa conquista ela vai se dissipar como a névoa. Se você não entender que Deus fez parte, né? Teve uma parceria ali do Espírito Santo de Deus na sua vida. E por riquezas, por prazeres, não, as pessoas não entendem que há uma participação de Deus, né? Quantos dão as costas para Deus por causa das suas conquistas? Pede algo, tem gente que ora muito assim, Deus me dê, e às vezes Deus não está dando, porque Ele está dizendo, né, não vou te ajudar nisso, porque isso vai ser ruim para você. Outros Deus dá, e aí a pessoa acaba se afastando dele, se afastando do propósito, se afastando da presença. E outros nem é Deus que dá, né? Outros é Satanás mesmo, que abre as portas ali, os caminhos,
porque ele visa lá na frente uma destruição. Então ele engana a pessoa. Ele engana a pessoa, como falou ali na tentação de Jesus. Ele engana mesmo. Se você cair, aparentemente é um prazer que só, mas lá no fim é um desastre que só. Então, se você quer algo de Deus, receba a ajuda de Deus e receba a participação de Deus, né? Quantos têm se esquecido de Deus e do que Deus fez com suas próprias mãos? Transformaram o que era uma bênção em maldição. Quantas pessoas oram por um emprego, aí conseguem um emprego e abandonam Jesus, abandonam a igreja? Quantas pessoas oram a Deus, Senhor, me dá um carro, vai ser para a obra. Que obra? Qual obra mesmo? A de Deus ou a sua? A sua obra, os seus prazeres, a sua vontade, porque quando o reino precisa, você não está disposto. Quantas pessoas falam, Deus, me dá uma casa grande, e quando o missionário chega, você não quer hospedar, né? E quantas pessoas pede aí, consegue coisas, mas não reconhece que foi Deus, não reconhece que é de Deus e que é para Deus. Se você depende de Deus, então reconheça Deus na sua caminhada, né? Reconheça a Deus em todas as suas conquistas. Não confie na sua própria força e não queira depender apenas do poder do seu braço. Seja lá o que for que você estiver empreendendo hoje, nessa quinta-feira, não se vanglorie naquilo que você adquirir. Não enche a sua bola demais, não. Mantenha a sua humildade e dê a honra a Deus. Só assim é possível garantir a tão sonhada estabilidade. Estabilidade é algo fixo, é uma base sólida, é algo que tem uma base sólida, né? Eu tenho uma estabilidade, algo que não é instável, é algo que é estável, é algo que está ali, ó, firme, forte. Posso pisar à vontade, não vai ceder. Por quê? Porque eu confio em Deus, porque eu sei que Deus tem uma participação ímpar no meio de tudo isso. Foi Deus que fez. Por Deus e para Deus são todas as coisas. Falando disso, eu quero falar para você de um homem chamado Saul, que não teve essa decência, essa inteligência de entender que todas as conquistas vêm de Deus. 1 Samuel, capítulo de número 19, e o versículo de número 1 até os versículos de número 2, diz assim: Jonatas revela a Davi o ciúme de Saul. Falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos seus servos, para que matassem a Davi. Porém, Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi. E Jonatas o anunciou a Davi, dizendo: Meu pai Saul procura matar-te. Pelo que agora, meu irmão, guarda-te pela manhã e fica-te em oculto e esconde-te. E sairei eu, estarei à mão de meu pai no campo em que estiverdes, e eu falarei de ti a meu pai, e verei o que há, e te anunciarei. Saul foi o primeiro rei de Israel. Primeiro rei, Israel pediu, né? Que queria um rei, como todas as outras nações, porque Samuel estava já ficando muito velho, e os filhos de Samuel eram corruptos, eram profanos, eram errados, e Israel achou, não vai ter mais com quem Deus fale depois que Samuel morrer. Então, Samuel, me dê um rei, procure um rei pra gente. E Samuel, muito chateado com a decisão do povo, orou a Deus, e Deus assim concedeu a graça, né? Deus falou assim, eu vou dar um rei como eles estão pedindo. E Deus deu um rei chamado Saul. Foi o primeiro rei de Israel e um rei levantado por Deus. E a Bíblia fala que, a princípio, Saul estava fazendo as coisas até direitinho. E ele teve muitas conquistas. Saul teve várias conquistas para Israel. Só que a fama, isso que é um perigo muito grande, viu, gente? A glória, a vanglória, a vaidade entrou no coração de Saul. Saul começou a dizer, Deus está comigo, né? Eu vou vencer, eu vou conseguir. Ele não achou mais que Deus estava com todos, conosco. Ele não gritava assim, Deus está conosco,
o Senhor dos Exércitos é a nossa força. Ele começou a confiar nele mesmo. E aí foi onde Deus permitiu algumas situações bem embaraçosas na vida de Saul, justamente para Saul reconhecer que não era na força do braço dele, que todas as conquistas que ele teve não foi por intermédio do guerreiro Saul, foi por intermédio do general de guerra que era Jesus, que era Yeshua HaMashiach, Deus soberano. E aí foi onde Deus permitiu que o exército filisteu trouxesse seu maior guerreiro. Ali foi a derrota de Saul. É o seu maior guerreiro, que foi o Golias. O gigante para algumas pessoas, mas apenas Golias para Davi. E aí Deus pega e coloca um menino frente a frente com Golias e esse menino vence Golias. E quando esse menino vence Golias, ali entra na narrativa bíblica, histórica, um menino que começou a avançar e ganhar muitos territórios, muitas guerras. E aí foi em uma das entradas triunfal do guerreiro Saul, com o menino Davi, ainda um jovem Davi, aonde houve lá o cântico, né? Que Saul matou tanto, não vou me atrever a falar aqui porque não me falha a memória agora, eu não lembro, e Davi matou milhares. E aí quando falou que Davi matou mais, Davi era mais honrado, Davi era mais venerado, aí Saul endoidou, Saul perdeu o equilíbrio e falou assim, não, eu sou o melhor, eu consegui, fui eu o primeiro rei de Israel. E aí o espírito, né, da ingratidão se apossou, um espírito maligno foi liberado e ali se apossou de Saul. E aonde Deus tomou o trono de Saul. Samuel insistindo, e Deus chega para Samuel e fala, Samuel, até quando terás dó de Saul, sabendo que eu já rejeitei ele? Quantas pessoas Deus rejeitou porque foram pessoas que deixou a vaidade entrar no coração e achar que ele faz alguma coisa? Quando eu comecei a pastorear, na época eu tinha tanto medo, eu ainda tenho, viu? Tinha e tenho, de como pastorear, como fazer, de que forma eu vou fazer. E foi onde o Senhor falou, você não vai fazer nada, quem vai fazer sou eu na sua vida. E até o dia de hoje eu tenho o mesmo temor. Todas as vezes que eu subo no altar, o mesmo frio na barriga vem. Todas as vezes que eu vou ministrar no altar de sacrifício, independente da nossa comunidade ou de qualquer outra denominação, o frio bate na barriga. Porque eu sei que não é na força do meu braço, na força do poder do Senhor. É por intermédio do Senhor. Se eu conquisto algo, eu entendo que eu não conquistei de mim mesma, foi Deus que veio com a sua graça, bondade, infinita misericórdia e assim me concedeu. Quantas pessoas estão como Saul, né? Achando que é porque ela consegue. Aqui entra uma perseguição de Saul a Davi. 1 Samuel 19 em diante começa aqui. Ele começa a ver Davi crescer, começa a ver Davi crescendo. E ele fala, não, tá errado, ele não pode crescer, quem tem que crescer sou eu, só eu posso crescer. E ele começa a agir na força do seu braço. E aí, quanto mais ele age na força do seu braço, mais ele se afasta de Deus, mais Deus se afasta dele, mas ele vai perdendo a glória e a graça de Deus, as misericórdias do Senhor vai se afastando de Saul. Quantas pessoas estão na posição de Saul, né? Perseguindo aqueles que têm a ajuda de Deus, e achando que ela vai conseguir alguma coisa por força do seu braço. Entenda isso hoje. Você vai vencer porque Deus vai te ajudar. Você está vencendo porque Deus está te ajudando. Você não depende de pessoas, você depende de Deus. Deus vai te ajudar. Deus está no controle da sua vida. O que você precisa é reconhecer isso. Então, se você depende de Deus em tudo que você faz, reconheça. Reconheça isso nesse dia de hoje. Dê a Deus a glória e a honra que Ele merece na sua vida. Externe ao Senhor a sua gratidão, senão você vai receber um espírito de loucura. Um espírito de loucura, de inveja. Um espírito invejoso, porque Saul tinha inveja de Davi. Embora Saul tinha a coroa e Saul tinha o trono, mas Saul não tinha mais a presença de Deus. Do que adianta você ter o carro, eu vou falar dessa forma,
Do que adianta você ter a casa, do que adianta você ter o cargo e você não ter mais a presença de Deus, a ajuda de Deus. Saul habitava no palácio, Saul habitava nas casas maravilhosas, Saul tinha os melhores carros de guerra, Saul tinha os melhores soldados, mas Saul não tinha mais o Senhor. Davi, embora não tinha carros, Davi não tinha trono, Davi não tinha a coroa, mas Davi tinha o reinado, né? O título de rei, e Davi tinha a presença de Deus, Davi tinha a ajuda de Deus. E aí você vê a história de Saul, Davi teve tudo para destruir com Saul. Só que Davi nunca fez isso, porque quem tem presença, querido, quem tem a presença de Deus, quem tem a ajuda de Deus, não destrói ninguém, não humilha ninguém, não machuca ninguém, não persegue ninguém. Por quê? Porque você tem a presença de Deus, porque você tem o Espírito de Deus. Então, se você tem o Espírito de Deus, se você recebeu o Espírito do Abba, se você recebeu o Espírito Santo de Deus, você entende que tudo que você consegue é pela ajuda de Deus, por intermédio do Deus vivo. Então, nesse dia de hoje, receba a ajuda de Deus aí onde você está. Ajuda para você lidar com as demandas da casa, ajuda para você lidar com as demandas do trabalho. Receba a ajuda de Deus com as portas abertas. Receba aí a ajuda de Deus com o alimento chegando na tua casa. Receba a ajuda de Deus agora, com Deus trazendo provisão. Receba a ajuda de Deus agora, pelo poder que é no nome de Jesus. Vai recebendo aí na transação agora desse negócio que você está fechando. Receba a ajuda de Deus aí no seu emprego. Receba a ajuda de Deus agora. Vai recebendo. Mas recebeu? Reconheça. Por que você conseguiu? Porque Deus me ajudou. Porque o Senhor foi na minha frente. Deus foi a minha ajuda. Deus foi o meu braço forte. Por isso dei conta. Porque o Senhor dos Exércitos está comigo. Deus está conosco. Deus está conosco. E se Deus está conosco, venceremos. Você vai vencer. Seja lá o que for que você esteja empreendendo hoje, Deus vai te ajudar. O que você precisa é se manter humilde e reconhecendo que Deus é na sua vida e reconhecendo que Deus é na vida dos outros também. Tá bom? Graças a Deus. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Jesus por essa palavra, agradecendo a Jesus por essa direção nesse dia de hoje. Deus vai te ajudar. Você não está sozinho, não. Deus vai te ajudar. Amém? Graças a Deus. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua presença. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua ajuda. Pode ajudar, Jesus. Eu preciso da sua ajuda. A sua igreja precisa da sua ajuda. Nós precisamos da sua ajuda. Ajuda-nos, Senhor, naquilo que nós não podemos. O Senhor pode, o Senhor é Deus. Ajuda-nos, Senhor. Põe as tuas mãos, Espírito da verdade, sobre nós, para que tudo que nós formos fazer, o teu nome seja glorificado e seja exaltado, Senhor. Deus, eu louvo o teu nome por tudo, dou graças a ti, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Você daí diz amém, eu creio e eu recebo aí, em nome de Jesus. Deus abençoe, querido. Shalom, feliz quinta-feira, em nome de Jesus.